E então, pessoal, e nessa quarta-feira nós estamos de volta com o nosso Vida Saudável, trazendo muitas notícias, muitas novidades, falando sobre saúde, né? Saúde é uma coisa que é de interesse de todas as pessoas, né? Todos nós temos interesse nesse item de saúde, todos os pais, mães, filhos, profissionais, né? Também da área de saúde. Então é um tema bastante relevante e nós nunca vamos, assim, esgotar esse assunto, porque a cada dia a gente está trazendo aqui novos profissionais, novas pessoas com novas tendências. É um meio que muda muito, né? Tanto a tecnologia quanto as novas técnicas que cada vez são mais eficientes e que colaboram muito para alguns tipos de tratamentos. Então hoje nós estamos trazendo uma super novidade, pelo menos eu acho que aqui na nossa região eu não tinha a informação de ter uma pessoa, uma profissional que vai trazer para nós aqui muita informação sobre esse trabalho, que é uma forma de terapia através, né, do animal, que é o cavalo, que é a ecoterapia. Eu estou recebendo aqui ela, que é minha amiga pessoal. É um prazer receber aqui a Viviane Marques. Viviane, seja bem-vinda. É uma grande honra ter você com a gente aqui no nosso Vida Saudável. Conhecemos um pouco da sua história e a gente quer também que as pessoas conheçam um pouco da sua história, né, conheçam um pouco do seu trabalho e principalmente falando sobre a ecoterapia, que é uma grande novidade que vem aí a ser aliada, né, em vários tipos de tratamento, favorecendo a vida de tanta gente, crianças, adultos e pessoas que precisam de uma nova opção no processo terapêutico. Seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade, né, antes de mais nada, de estar nesse bate-papo gostoso, informal, de estar levando essas informações a tantas pessoas que precisam, né, conhecer e saber desse método terapêutico. Ô Viviane, antes da gente entrar nesse assunto propriamente dito, não tem como conversar com você, bater esse papo, sem a gente falar primeiro, né, do Campolina, do núcleo, né, que mais ou menos 11, 12 anos atrás, se eu estiver errado, você me corrige, que você e o Cristiano, né, Cristiano Glassoni, seu marido, vocês criaram o núcleo aqui em Muriaé. De lá para cá foram vários eventos, várias exposições, muita coisa boa aconteceu nesse período. Então, falar desse início do seu trabalho, né, da sua relação com o cavalo Campolina aqui em Muriaé, a gente não pode pular essa etapa. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa sua experiência, né, de lá no início da sua relação com o cavalo, com o núcleo, com os eventos, até a gente chegar nesse momento aqui onde você se despertou para esse sentimento maior de usar o animal em função de um processo terapêutico para as pessoas que precisam. Isso. O núcleo, né, foi uma ideia nossa mesmo, porque enquanto criadores do cavalo Campolina, sentíamos sozinhos aqui em Muriaé, porque havia 2 criadores, mas parados, né? Então a gente sentiu a necessidade de criar esse núcleo para abranger outras áreas, outros criadores do entorno, para a gente estar junto, envolvido, fomentando a raça. Então a gente constituiu o núcleo e a partir daí das reuniões a gente começou a fazer os eventos. Que é um núcleo que é um núcleo da Zona da Mata e Sim. adjacências, né? Porque não só abrangia a Zona da Mata, né? Como outras regiões também. Então a gente captou, né, esses criadores antigos, alguns já parados, né? Levamos a eles também um entusiasmo para retornar à raça e conosco, né, fomentar, participando de cavalgadas, de eventos, né, de leilões, de exposições. Já realizamos várias aqui em Muriaé, graças a Deus, né, o município sediou vários eventos, grandes eventos da raça Campolina, onde, né, contamos também com a participação da sua equipe, e tivemos êxito em todas elas, com números assim, recorde, né, de animais, de criadores aqui no recinto. Então foi muito legal. O evento do ano passado foi realmente um evento muito grande. A brasileira, né? Foi uma etapa muito rica, né, com muitas atrações, muitas coisas, então realmente foi bem marcante o evento do ano passado. Ô Viviane, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu processo agora, com relação às áreas que você está estudando, né? Você está se graduando e graduada, e também do seu MBA que você faz na área de gestão empreendedora. Sim, minha trajetória com o estudo ela é muito vasta, né? Eu me formei em Direito, apesar de não estar atuando, e hoje, assim, uma mosquinha volta por conta da ecoterapia, né? Buscando as leis, buscando conhecer mais a legislação que fala sobre os transtornos, os planos de saúde. Então, eu estou sempre envolvida com alguma coisa.
e eu estou terminando agora o MBA em Gestão Empreendedora, né, pelo IF Sudeste, campus de Rio Pomba, onde todos nós passamos pelo momento híbrido, né, e graças a Deus eu concluí as aulas presenciais. Então estou na fase final do meu TCC, né, o trabalho de conclusão do curso, e eu quero falar sobre a ecoterapia, porque a instituição não conhece, né, e tem um nicho de zootecnia, do agronegócio, né, e como já estou inserida no meio equestre e no empreendedorismo também, eu quero falar da ecoterapia, a minha visão, né, a visão de uma empreendedora. Que bacana. Então, mas aí eu vou pedir permissão a você, Viviane, para a gente finalizar aquela parte da sua relação com relação à parte de criação do animal, do núcleo, que é um item que a gente não pode deixar de falar, que é sobre a Cacau do Show, né? Que sim. É super premiada, inclusive tornou-se ícone aí como a marca da raça da Associação Brasileira, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre as alegrias que a Cacau do Show trouxe para vocês. Não só ela, mais ela, né? Porque assim, a gente enquanto criatório, a gente acertou muito, né? Porque a gente direcionava os nossos cruzamentos, a gente escolhia, né, os animais, a família que a gente queria criar. Então, com a Cacau, ela sagrou-se não só na beleza, né, mas no bom animal, no belo exemplar que ela é, né? Então, ela conseguiu todos os títulos que algum animal, algum criador espera conseguir dentro de uma raça. Então, ela nos trouxe muita alegria quando, no ano passado, ela foi, né, dentre as éguas, assim, mostradas pela Associação Brasileira, a sua equipe de marketing, design, ela foi a escolhida por uma pessoa leiga, né, com um olhar assim, um olhar do belo, um olhar do atrativo, como um animal que representasse a Associação Brasileira. Então a gente ficou muito feliz porque hoje a marca é estilizada, né, com o rosto, né, com a face da Cacau. Então assim, só orgulho, né, de pensar enquanto criadores pequenos que somos, né, que eu falo que nós somos os pequenos grandes notáveis, porque nós tivemos muitos acertos e muito bons animais, né, graças ao bom Deus. É isso aí, Viviane. Outro item que eu gostaria também de estar falando, né, de tantas coisas que você participa e traz, é bastante também a gente fazer um registro da sua participação por 3 anos como diretora social do Núcleo e a única mulher que durante 11 anos também acompanhou ali aquela turma ali, acho que são mais de 10 pessoas que acompanham a diretoria. Sim. Não é isso? Como que foi para você a experiência desses 11 anos estando ali como a única mulher fazendo esse trabalho e 3 anos respondendo pela parte social do Núcleo? Na verdade, a parte social da associação, sim. Né, a nível de Brasil. Assim, foi muito gratificante, uma experiência assim, que eu vou levar para a vida, porque eu não esperava, né, mas como eu sou bem atuante, eu gosto muito de me empenhar mesmo em tudo que eu faço, e como eu participava das provas, né, eu fazia os campeonatos, eu entrava para a pista, e eu competia com os meninos, com os homens, então acho que isso foi me dando uma visibilidade, porque eu fui, assim, convidada a compor as 2 chapas na época, sabe? Então, eu escolhi por uma e fui a campeã, né? Então, assim, pessoas do Brasil inteiro votaram até na chapa por minha causa. Pessoas que conheciam o meu trabalho, que estavam no Facebook, que acompanhavam a minha trajetória de pista. Então, foi muito bacana, uma experiência, assim, é um meio muito masculino, na verdade, mas eu costumo falar que eu não tenho medo, eu sou bem destemida, eu gosto do desafio, tanto que eu gosto das competições. E foi um aprendizado, né? Desafiador, você está num trabalho voluntário, que você tem que estar lá todo mês, né? Você tem que fazer um trabalho muito sério, porque é uma raça, são pessoas, né, do Brasil todo, confiando em você, confiando no que você vai propor como diretriz, né, social para aquele segmento. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Sabe? Assim, pena não poder ter contribuído mais. Até porque você fez outras opções que te tomaram bastante tempo, pelo que a gente vê aqui nas suas opções de estudos, em todo o seu preparo que você vem fazendo. E agora sim, Viviane, a gente vai entrar então falando agora sobre a AVM Empreendimentos, né, que é Viviane Marques, uma nova marca que não está nascendo, tá, gente? É uma evolução da empresa, porque ela é uma empreendedora já há muitos anos. Então, eu queria que você falasse para a gente dessa mudança que você vem fazendo na própria empresa e agora onde nasce a AVM Empreendimentos. Isso. A AVM, eu escolhi o nome, né, o meu nome, porque nada melhor do que a gente para falar bem da gente, falar bem dos nossos sonhos, bem da nossa marca.
Então eu queria colocar um VM e também para as pessoas fazerem uma ligação, né, um paralelo com o motor, que eu falo que eu sou pequenininha em estatura, mas internamente gigante, eu sou né? gigante, eu sou imensa. Isso. Então, eu sou testemunha disso, eu posso também endossar as suas palavras aqui, porque a gente sabe do seu empenho e que você realmente faz acontecer. Então, obrigada, Sérgio, pelo apoio de sempre, tá? E eu falo que esse VM aí é como se fosse um motor mesmo, em profissão, sabe? Sedento, com muita vontade de ir para cima, de evoluir, de crescer, de levar, sabe? Coisas boas para as pessoas. Então, por isso, assim, a opção agora em dar uma pausa em tudo que eu fazia antes, né? De alinhar, de colocar, assim, nas mãos do Senhor, sabe? Ter uma direção espiritual para fazer um trabalho maior, sabe? Para ter um propósito, uma missão de vida. Então a VM está nascendo, né? Assim, esse romper de uma marca, né, antiga está nascendo ou renascendo com um novo propósito, sabe? Que é através da ecoterapia. Então, Viviane, como que você percebeu dessa relação que você tem há muito tempo, né, com a criação do cavalo Campolina? Como que você descobriu, como que foi o seu despertar ou o seu olhar para que você pudesse fazer dessa relação do animal com algo que pudesse colaborar para o tratamento de pessoas que precisam de alguns tipos de terapias específicas, né? Como que você se despertou para a ecoterapia? Eu falo que isso é propósito, é dedo de Deus aí, sabe, Sérgio? Porque enquanto eu estava na raça, em competições, nas pistas, havia um movimento dentro da raça campolina, onde você doava alguns animais, doavam coberturas ou óvulos para você apadrinhar uma criança, né, da ecoterapia lá em Belo Horizonte. Eu nunca fui. As meninas que trabalhavam, eram minhas amigas pessoais, me convidavam para ir lá ver uma sessão de ecoterapia e eu não tinha interesse, sabe? Primeiro pelo desconhecimento, que eu achava que eu tinha que ser da área da saúde ou da área de professores, de pedagogos, né, para estar inserida nesse universo. E segundo, porque eu achava assim, eu não tenho dom, eu não tenho um filho atípico, um filho que precise, né, dessa terapia, então eu não vou contribuir. De você, quando você falou não tenho dom, isso aí eu vou pegar um gancho aí, não vou concordar com você, porque eu conheço o seu talento e isso aí que você falou é um exemplo típico de crenças limitantes, como que às vezes nós temos um pensamento que acaba nos limitando. Em algum momento você citou aí que você achava que você não tinha o talento. E não é o que está acontecendo agora, né? Que você se descobriu e está aí despontando e realizando tantas coisas, né? E essas crenças limitantes também a gente tem que trabalhar. É uma forma também de colaborar, de ter uma vida saudável, né? Como é o nome do programa. A gente tem que se conhecer, Sérgio. Então, nesse momento lá atrás, eu achava que eu não tinha esse dom, que eu não seria capaz de fazer algo nesse sentido, sabe? Então, eu fiz uma mentoria, tá, com uma professora de São Paulo, num processo de me capacitar para ser instrutora de equitação. E durante essa mentoria, foram 2 anos... Mentoria é uma coisa que a gente precisa sempre, pra né? Vida, É igual algumas terapias, alguns profissionais que fazem acompanhamento psicológico ou terapias. É uma coisa que todo mundo precisa, né? Pra vida, a gente tem que ter esse olhar profissional, sabe? Dando esse apoio, esse feedback pra gente. É importante, a gente não consegue sozinho, né? Viviane, eu queria que você fizesse para nós para quem está nos ouvindo, a gente está falando aqui de ecoterapia com uma certa propriedade, né? Falando com a profissional aqui, mas eu não sei muito, eu sei um pouquinho, tá, gente? Estou aprendendo com ela aqui. Mas assim, para ficar bem claro para as pessoas que estão nos ouvindo, o que é exatamente a ecoterapia, quais são os propósitos, né, desse processo terapêutico, o que ele traz, o que ele agrega de real na vida das pessoas? Então, a ecoterapia, ela é um método terapêutico onde se utiliza o cavalo, os movimentos cinesioterapêuticos do cavalo para trabalhar, para desenvolver essa pessoa, essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto. Sim. Deixa eu explicar Desculpa te interromper, você falou cinésio... terapêuticos. Aí para nós, o que é essa palavra? O que são isso? São os movimentos que o cavalo faz. São os movimentos que ele faz de impulsão, de sincronia e de equilíbrio. Porque a gente pensa num cavalo, você olha um cavalo ele em movimento, você não imagina as forças que ele tem que fazer para ele manter aquele peso, o equilíbrio que ele tem que fazer para se transportar em 4 patas,
entendeu? A sincronia dos movimentos para ficar uma coisa harmoniosa. Então, através dos movimentos do cavalo, a gente trabalha também o equilíbrio, a sincronia, entendeu? Todo o paciente, que a gente costuma dizer praticante, que está sobre o cavalo. Por que praticante? Porque é através dele também que se realiza a sua terapia. Então, ele vai praticar a terapia em si. Por isso que a gente não usa o termo paciente, a gente usa o termo praticante. Então, é um método terapêutico. E quando você fala terapia para essa pessoa que precisa, ela é exclusivamente ligada à fisioterapia ou ela também age em outras coisas como cognição? Isso, ela age em cognição, ela age em todos os movimentos sensórios da pessoa, neuromotor, cognitivo, pedagógico, né? Então, assim, para a gente ter um centro de ecoterapia, tá na lei, tá, Sérgio? A gente tem que ter uma equipe mínima, porque a gente fala que é um método multidisciplinar. Por quê? Não precisa só de um profissional, de uma área específica. Ela é multidisciplinar, porque eu tenho que pegar todas as demais áreas que compõem esse universo terapêutico para dar esse desenvolvimento, essa evolução que o praticante precisa. Então, por lei, uma equipe básica é um ecoterapeuta, que seria o meu papel enquanto equitadora, enquanto dominadora da etologia equina. O que é a etologia? Eu preciso conhecer do cavalo, eu preciso conhecer, fazer a leitura deste animal, dos movimentos, do tipo de passo, da índole, do temperamento desse cavalo, para eu saber como ele funciona e qual o melhor cavalo, qual o melhor animal que eu vou colocar para determinada pessoa. Então, tem o ecoterapeuta, que é o equitador, eu tenho o fisioterapeuta e eu tenho o psicólogo. Isso é uma equipe mínima, tá? Mas eu posso abranger para um professor, tá? Para um fono, para um terapeuta ocupacional, que é de suma importância o trabalho do TO. Então, assim, esse tipo de medicina que envolve, né, esse tanto de profissionais que se complementam, vamos dizer assim, é a medicina integrativa, né, que tá, de uns tempos para cá, não é uma coisa tão nova, mas está sendo difundida, né, de poucos anos para cá. É um trabalho bastante interessante, né? Isso não tem nada a ver com a época lá atrás, quando as famílias tinham o médico da família. Era como se fosse um clínico geral, né? Eu entendo que essa medicina integrativa, onde o médico ele acaba fazendo as indicações de todo tipo de tratamento complementar para que o paciente dele ou a pessoa que precisa tenha uma complementação para um todo. Seria isso? Mais ou menos. Tá? Estou começando a entender, viu? Porque hoje, assim, antigamente tinha esse papel do médico de família, mas hoje, se você olhar nos grandes centros, está voltando. Um clínico geral, um bom clínico geral, é escasso hoje nos grandes centros. Tem uma grande diferença, que lá atrás, o médico de família, que a gente está falando, ele sozinho, ele acompanhava todas as demais áreas. Tudo. Hoje não, a medicina integrativa, ele atrai, ele compõe com os demais profissionais, né? Igual você falou, forma uma equipe para que em conjunto, né, com o conhecimento isolado de cada um, alcance os objetivos específicos de cada pessoa em tratamento. Por isso que é uma equipe, né? Ela é multi e interdisciplinar, onde cada, igual você falou, conhecimento isolado de cada um, né, a gente pode transitar nas demais áreas. Cada um entra um pouquinho na seara do conhecimento do outro para complementar, né, essa vida saudável que a gente quer para o nosso praticante, para o nosso paciente, né? Então, por isso a importância de ser uma equipe, né? Essa equipe tem que estar muito entrosadinha, muito alinhada, com os mesmos propósitos, para a gente conseguir evoluir essa pessoa. Ô Viviane, e na realidade, na prática, qual o perfil de pessoas que tem a indicação de ter que precisa ter esse acesso, essa indicação de um tratamento através da ecoterapia? Pois então, hoje o leque é muito vasto, Sérgio. Tá? As crianças hoje com TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, o TDAH, que é o déficit de atenção, hiperatividade, o TOD, enfim, são diversos transtornos que nós estamos vivenciando na nossa sociedade. Acho que eu vou ter que comprar um cavalo para mim, hein? Tem que tratar isso tudo aí, porque... Eles estão tendo a recomendação médica, sabe? Para vir fazer a ecoterapia, porque é muito estímulo. Eles precisam ser desenvolvidos.
Então a gente fala assim, a gente sai da sala, tá? Daquela sala cognitiva, a gente sai da sala da clínica e a gente usa o lado lúdico do campo, da natureza, para explorar as crianças. Por isso é importante ter essa equipe, porque não é só o equitador, não é só o profissional do cavalo, né? Eu tenho que ter um planejamento de aula, de sessão para cada criança. Então eu tenho que saber do fisioterapeuta dele, do psicólogo dele, o que está sendo trabalhado, o que está sendo estimulado na clínica, para eu também continuar estimulando lá no campo. Então, diversos transtornos, pessoas com ansiedade, com depressão, temos muitos casos também da terceira idade, tá? Pessoas que ficam sozinhas. Então, assim, estão tendo indicações através de uma aula de ecoterapia, de romper o medo, de se sentir segura novamente. E o cavalo traz isso para a pessoa. A gente trabalha muito o empoderamento. Não só é moda falar empoderamento feminino, mas o empoderamento masculino também, empoderamento senil, entendeu? As pessoas conquistam de novo essa capacidade, porque se sentem numa posição elevada, né? Você está dominando um cavalo, um ser vivo, um ser grande, potente. Então isso é muito bacana. Trabalha toda uma área que às vezes a pessoa nem tem consciência, né, de que ela sofre de algum trauma, de algum medo, de algum complexo de inferioridade. Mas isso tudo, como você falou, tem que ter uma indicação. Existem casos também que são contraindicados. Sim. Eu acho, Viviane, que nós estamos vivendo uma época, eu disse eu acho porque eu acho mesmo, né, o meu ponto de vista que não corresponde à opinião do profissional. Nós estamos vivendo uma época onde muitas pessoas desenvolveram quadros clínicos, terapêuticos, quadros com necessidades, assim, pessoas com vários tipos de transtornos, né? Então, assim, eu acho que o que a gente vive de dificuldade hoje no mundo, no país, né? Os processos de tudo que a gente vem vivendo, vem passando, com pandemia, momento político e uma série de coisas que eu acho que contribui muito para que a nossa saúde mental não esteja ali muito boa, porque a gente vai passando por muitas coisas. Mas junto disso tem um paralelo também, que eu vou deixar a pergunta para você, eu gostaria de saber a sua opinião. Embora estejamos todos passando nos últimos anos por problemas, né, que afligem a toda a sociedade, a família de todo mundo, o que eu chamaria de filhos do quarto. Aquele filho que fica o tempo todo, o dia inteiro, noite inteira na internet. Isso contribui para que ele tenha um aumento ou que ele desenvolva qualquer tipo de transtorno que faça com que ele tenha a necessidade de buscar uma ajuda terapêutica? Claro, sem sombra de dúvida. Esse adolescente, esse filho do quarto, ele se isola, né? E a gente sabe que não é solitude, é solidão. Esse isolamento traz muito problema. Né? A gente não sabe com quem que ele está conectando, a gente não sabe quem está do outro lado dessa tela. E a mente é um livro aberto. Para um adolescente, então, uma fase de hormônios, né, de descobertas, de inseguranças, de conflitos pessoais. A necessidade do novo, né? De poxa, tudo que aparece. Ali a gente não sabe, a gente escreve o que quiser, pega uma pessoa do outro lado, a gente não sabe o poder que uma pessoa tem, né, de persuadir, de criar um problema na cabecinha de uma pessoa, em defesa, em transformação, em processo ainda. Então, tudo isso traz problemas relacionados ao sono, né? Essa criança vai ficar ansiosa, esse adolescente pode entrar numa depressão, desenvolver uma depressão, né? E com isso vem os transtornos, vem as manias, pode desenvolver sim. Tem muito transtorno que ele é genético, a maioria deles são genéticos, né? A gente sabe disso. Mas tem uns que são adquiridos. E os pais também, hoje eu falo que eles estão terceirizando os filhos, né? Então, fica a dica, viu? Antes ligava a televisão, liga a televisão no desenho que a criança fica quietinha ali, né? Vendo aquele conteúdo. Fica a dica, menos tela. Não é, mas a diferença que tem é que tela. antes o pai e a mãe tinham o controle. Ele ligava a TV no desenho, numa programação que a criança se distraía para lá, né? Não deixa de ser uma troca, mas a criança fica ocupada ali com o desenho. Agora, hoje não, a criança tem acesso a uma ferramenta onde ela não tem nem a condição de escolha, né? Porque ela vai navegando, vai ali descobrindo coisas ali e tal, que os pais não têm controle, né? Sobre onde o filho está indo, o que ele está alcançando, o que ele está recebendo de informação. E às vezes até tem o controle, mas não quer, né? Negligencia, né? Eu acho que o mundo, assim, como você falou, a gente está vivendo um mundo muito revirado, né? Os princípios e valores se perderam ou estão se perdendo cada vez mais. E cada um por si,
né? Eu vejo sim, muitos pais que estão negligenciando. É mais fácil, é mais tranquilo deixar correr solto, né? Então fica a dica, né? Se atentem os filhos do quarto. Então, Viviane, quais são as principais atividades específicas, né, que são promovidas nessa relação, né, da pessoa que precisa desse tipo de terapia, a relação dele com o animal? Quais são as principais atividades? A primeira é o acolhimento, tá? A gente trabalha muito isso, de receber essa criança, esse paciente, porque às vezes ele vai estar aberto, vai estar receptivo, outras vezes não. Então, assim, você programa uma sessão e às vezes chega uma criança lá que eu não consigo conectar. Então, ele não vai montar naquele dia. Então, eu tenho que colocar ele numa rede, né, que a rede é terapêutica, o balanço, eu tenho que conversar, eu tenho que ir para a horta, eu tenho que tirar o sapatinho, vamos, né, tocar o chão, é a parte sensorial, vamos escovar esse cavalo para ver se ele relaxa, né, ele vai sentir o calor, né, por isso o sensório, ele vai sentir o calor, ele vai sentir o batimento cardíaco desse animal. Então ali ele vai relaxando, ele vai acostumando com o ambiente. Então a primeira atividade que eu gosto de fazer, que eu prezo, é o acolhimento. Tá? Quando eu tenho essa criança, quando eu sei da clínica, como ela vem, que às vezes eu não sei como ela vem, então eu preciso também fazer uma anamnese com os pais, às vezes até por telefone mesmo. Eu gosto de saber como essa criança é em casa, como é a rotina dessa criança, para eu saber com quem que eu estou lidando, né? Uma caixinha de surpresas, tanto o animal, que é um ser vivo, por mais que ele esteja treinado para aquilo, condicionado para aquela sessão, mas a gente tem os imprevistos, e assim a criança com transtorno também. Então, Viviane, nós sabemos que até recentemente o Dr. Enio esteve aqui batendo um papo com a gente também aqui no Vida Saudável. Ele até me deu uma informação que eu não me lembro agora em números, mas é uma informação onde alguns anos atrás nós tínhamos X casos por número de pessoas que nasciam. Hoje nós temos um percentual muito maior com relação às pessoas que nascem hoje. Eu não sei te falar em números agora ou em percentuais, que eu não me recordo. Eu sei que é uma diferença enorme com relação ao nascimento de pessoas com espectro de autismo. Uhum. E a minha pergunta é, por que você se interessou também em fazer a sua pós-graduação para essa área aí, para crianças que têm o espectro do autismo? Porque de todos os transtornos, né, como o doutor Enio também é um amigo pessoal, um querido, viu, um motivador, né, fica aí meu abraço, doutor Enio, Jeane, tá, as meninas da AMA, né, da Associação Muriaense do Autismo. De todos os transtornos, a gente está ouvindo falar cada vez mais do autista, da criança autista. E eu falo assim, como você falou, a gente não vai esgotar o tema aqui, né? A gente poderia ficar o ano inteiro fazendo programas para falar da ecoterapia. Vamos voltar outras vezes, já está convidada. Tá, obrigada. Então, assim, como é um transtorno que está chamando muita atenção e tem muito pouca informação ainda, eu queria me especializar nesta área, sabe? De poder levar esse olhar demorado, esse acolhimento para as escolas, para as igrejas, levar essa informação, né, que a professora tem o dever, está na lei, tá, dela ter esse olhar demorado, ela saber identificar esse transtorno e encaminhar para um médico, um psicólogo, chamar a família, porque quando a família não vê ou não quer ver, porque é muito difícil, tá, identificar e aceitar o diagnóstico, a escola tem o dever de guarda dessa criança, então a escola tem esse papel fundamental de aprender a olhar e diagnosticar e encaminhar essa criança. Por quê, Sérgio? Porque essa criança vai crescer, essa criança vai virar um adolescente, essa criança vai se tornar um adulto, e quanto antes a gente desenvolver essa criança, mais a gente vai dar suporte para ela estar inserida na sociedade e estar com o meu filho, com o seu neto, casando, entendeu? Sendo funcional. Então é muito importante que esse olhar seja desperto, seja demorado, tá? Nas escolas, nas igrejas que fazem trabalho, né, de escolinha dominical, de catequese, eles têm que saber olhar, tá? Então, assim, dentro do meu trabalho, eu priorizo o acolhimento, tá? Essa conexão com a família,
Porque não adianta também a gente fazer um trabalho se a família não chegar junto, querer mesmo, realmente, não só colocar os seus filhos nas terapias e poder pagar por elas. Porque a família passa a maior parte do tempo, né, com o filho e tal, então se ela não colaborar, fica difícil, então, né, naquela uma hora, importante. naquele tempo ali só de terapia. E a terapia é um tempo curto, tá, Sérgio? Não é uma hora, porque são muitos estímulos, são mais de 8.000 estímulos na corrente sanguínea, na coluna dessa criança. Então a gente não pode estimular, tem um certo tempo, tá? Ela é também referendada por lei pela ANDE, que é a Associação Nacional de Ecoterapia, que se encontra em Brasília. Então são muitos estímulos. Que foi onde você se formou, né? Ainda tenho outros cursos ainda esse ano que eu vou terminá-los, se Deus quiser. Vou agora em julho e setembro, para lá, para a conclusão, sabe? Muito bem. Muito bacana. Viviane, quais são os principais benefícios, né, que essa ecoterapia traz para as pessoas que são recomendadas esse tipo de terapia? O primeiro delas é a autoconfiança. Né? Essa pessoa ela vai ser desenvolvida no seu potencial de se conhecer. Assim como a gente vai trabalhar, eu, por ficar mais tempo com ela, vou identificar como eu identifico nesse animal, que eu faço essa leitura, que eu estudo. Eu vou estudar cada criança, cada adolescente, e vou devolver para ele as suas potencialidades. Então, a autoconfiança, o autoconhecimento, tá? O equilíbrio, motor mesmo. Essa criança, às vezes, ela não consegue se equilibrar, ela não consegue andar direito, ela tem problemas na deglutição. Então, isso tudo eu vou devolver para ela e para a família em forma de funcionalidade. Então, eu vou tirar as potencialidades, vou trabalhar com essa criança, vou regular essa criança, né, e vou devolvê-la relaxada, eu vou devolvê-la mais centrada, né, tirar a agressividade, tirar todos os aspectos negativos que a gente puder encontrar nessa criança, nesse adulto também, né, no caso de ansiedade, depressão, né, devolver o equilíbrio. Viviane, e para quem tem o pai e a mãe que percebem na criança alguma diferença para buscar ajuda profissional, como que essa criança chega até você em busca desse tipo de terapia, que é a ecoterapia? Ela chega através da indicação do médico, ou a pessoa, o pai ou mãe que tem o contato com o seu filho, ela percebe alguma coisa primeiro? Qual é o caminho? Ela procura primeiro uma ajuda de um psicólogo, de um outro tipo de terapeuta, e que ele vai suplementar ou complementar com a terapia, com a ecoterapia? Como que as pessoas podem chegar a você? Quem precisa desse tipo de tratamento? Ele é indicado por algum profissional que já está atendendo aquela criança? Sim, existem várias clínicas que já fazem esse acompanhamento terapêutico, né, de algumas crianças, que elas mesmas reconhecem a importância do trabalho ecoterápico, que é um trabalho, não é achismo, tá, Sérgio? É um trabalho de pesquisa, tem inúmeros casos com evidências, tá? Igual a gente fala em direito das jurisprudências, que você pode aplicar num caso similar, a ecoterapia também, tá? É um trabalho científico, então tem todo o desenvolvimento, tem livros, tem relatos em revistas, não só no Brasil, mas fora do país também. Então é um trabalho muito sério. Então alguns psicólogos, alguns fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfim, indicam a ecoterapia. Mas para o pai e para a mãe que não fazem nenhum acompanhamento, estão identificando alguma coisa diferente, né, no seu filho, pode procurar ajuda com o seu próprio pediatra, tá? Que ele pode identificar, mas assim, a dica é procurar um neuro, tá? Porque é ele que vai fazer os exames, ele que vai fazer primeiro, né, aquela triagem básica, e ele vai indicar, tá, a ecoterapia. E assim, as pessoas que me conhecem aqui em Muriaé, que estão sabendo, estão descobrindo, né, dos meus estudos, do meu engajamento, podem me procurar através do meu telefone pessoal, do meu Instagram pessoal também, algumas clínicas parceiras que eu já presto serviço para elas, tá? E através de você agora, né? Entre em contato com a TV Zona da Mata, né? Que meus contatos também vão estar ali, e a gente faz um trabalho, a gente desenvolve, a gente conversa, leva essas informações às escolas, onde for necessário para poder alcançar mais pessoas. É isso aí. Ô Viviane, igual você falou, é um assunto que a gente não consegue esgotar, né? Sim. É um assunto muito rico, muito interessante, que hoje o percentual de famílias que estão passando por essa necessidade, não só com crianças, mas com adultos, né? Que vem passando por esses processos aí de tantas coisas que vem acontecendo.
E eu queria que você deixasse, eu falei, o tempo, a gente tem um tempo de programa, né? E a gente está chegando ao final do programa, eu queria que você deixasse aí a sua consideração final, alguma coisa que você quer deixar para quem está nos ouvindo, né? Agora, e os seus contatos, você já falou, o seu telefone a gente vai colocar na tela também, né? Vai estar embaixo aqui, aparecendo na tela, os contatos com a Viviane Marques, e que você deixasse aí a sua consideração final. Eu queria mais uma vez estar agradecendo a todos vocês, né, pelo espaço, pela oportunidade, né, e falar o quão importante é essa parceria, né, dos canais de televisão, dos repórteres, dos jornalistas, todas as pessoas que detêm esse meio, né, de falar, de propagandas, de oferecer recursos para mostrar o que a gente tem de bom, o que a gente tem de melhor para oferecer. Tá? Meu muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. E eu queria falar para cada pai, para cada mãe, tá? Típico e típico também, que se desdobrem, que ajudem, que se interessem por esta causa, tá? Porque a gente não veio aqui a passeio. A vida da gente é muito bonita, ela é grande, porque a gente tem um Deus soberano, um Deus, né, que nos propaga muito tempo de vida, se assim a gente quiser e tiver força e coragem para viver bem, para a gente poder fazer sempre um pouquinho a mais. Se cada um se interessar de verdade em fazer algo a mais, de aprender uma nova profissão, de aprender um novo conceito, de alguma coisa, você vai favorecer o seu próximo, você vai ajudar o seu próximo. Então, o que eu queria é que cada um tivesse esse olhar demorado para quem está do seu lado, para quem você conhece, ou que você não conhece, busque, porque cada um de nós tem um pouquinho para oferecer. É isso. Ok, Viviane, é isso aí. Muito obrigado. Eu quero, primeiramente, fazer um agradecimento a você de ter aceitado o convite, né, de vir aqui até o nosso estúdio da TV Zona da Mata, no nosso Vida Saudável, trazendo essa riqueza de informações para nós, porque não é em qualquer lugar que a gente acha esse tipo de informação que é diferenciada, é um tipo de tratamento diferenciado, né? E se você me permite, eu quero fazer mais alguns agradecimentos aqui. Claro. Ao Cristiano Bassoni, né, que é o seu marido, que é meu amigo, que me oportunizou lá atrás, quando vocês criaram o núcleo, de participar dessa vida do Campolina, né, com os eventos que vocês sempre realizaram e puderam também dividir com a gente um pouco, né, dessa atividade de realizar esses eventos aí. A você, né, tanto naquela época quanto agora, por estar aqui com a gente. E também deixar um agradecimento especial para o atual presidente, que é o Dr. Luciano Galil, lá de Juiz de Fora. É um queridíssimo nosso também, o presidente. Me desculpe, senhor presidente, aqui a intimidade, mas o senhor realmente é um querido de todos nós. A esposa dele, a Cláudia, também, um grande abraço. E eu queria também registrar aqui a sua amiga que está prestigiando você aqui também, a Isa, né, que é uma social media, que está com a gente aqui. Está ali nos bastidores, dando todo o suporte para a gente aqui, para você, né? Obrigado, Isa, que você está aqui dando a sua atenção para nós. E em breve já está convidada para estar com a gente aqui também, batendo papo aqui sobre os assuntos inerentes à sua profissão e às atividades que você faz. Ok? Obrigado pela sua presença também. E o meu agradecimento aqui à minha equipe, tá bom? Lucas, grande abraço, obrigado. Pedrão, grande abraço. O Titi não está hoje com a gente aqui, mas o Altieres, né, que é o nosso Titi, grande abraço para ele também. E a gente agradece aqui o carinho da sua atenção, da sua participação. E até o nosso próximo programa com mais um Vida Saudável, trazendo muita informação e saúde para você.